A história começa no submundo, lar de vários monstros e criaturas, e do sucessor do rei demônio, que está no reino humano brincando de marido e mulher. Voltamos um pouco no tempo. O sucessor se chama Meitaro. Ele descobre que o rei demônio está abdicando do seu trono, mas o seu espelho explica que está mais para férias de verão. O espelho pergunta o que ele está fazendo. Meitaro explica que para ser o rei demônio, ele precisa ter um conhecimento sólido de feitiços e estar preparado para qualquer coisa. Ele começa a recitar na própria mente que é o herdeiro legítimo dessa linhagem agraciado com poder e status. Ele diz que quando virar o rei demônio, aqueles que o desprezaram verão a prosperidade que vão ter e irão adorar ele. E usa um feitiço de invocação trazendo um gato. Ele começa a revisar os próximos feitiços, até que um barulho chama a sua atenção. O espelho pergunta o que era. Meitaro explica que algo veio com o gato. Quando ele tira a tampa do balde, ele acha uma criança humana. O espelho fica desesperado, falando que isso é muito ruim, e pede para enviar ela de volta imediatamente, antes que o rei demônio descubra. Mas Meitaro invoca doces para a criança, dizendo para ela não ter medo e que não iria devorar ela. Mas o espelho diz que demônios comem almas humanas. Meitaro manda ele calar a boca e que não é para assustar a criança. A criança só ignora e come os doces, deixando Meitaro impressionado com sua coragem, ou a fome falou mais alto. Então Meitaro decide usar ela de cobaia. O espelho pergunta se isso era ético, mas Meitaro lembra que eles são demônios. Ele explica que demônios firmam um contrato entre a alma dela e um desejo, e ele usará a criança para treinar a garantia dos desejos, e que gostava em como ela ficava assustada. O espelho diz que ele nunca firmou um contrato, mas Meitaro retruca que eles não têm força para invocar alguém do calibre dele, e que isso era só um experimento, e pede para o espelho manter segredo. Meitaro usa mágia de cura na criança, e desde aquele dia Meitaro usou todo tipo de feitiço na criança. O espelho pergunta quanto tempo ele vai ficar com ela. Meitaro diz até que realize o seu desejo mais profundo, e que para um humano, a criança só pedia coisas básicas. O espelho compreende, mas pede para ele pensar direito nisso, para não acabar se dando mal. Meitaro diz que isso nunca vai acontecer, e um ano se passa. A criança ficou completamente apegada ao Meitaro e se acostumou com o reino demoníaco. Ela passava os dias brincando com o espelho na floresta. Meitaro pensa que o normal seria entregar ela para o rei demônio, mas não estava a fim de levar esporro, então decide oficializar o contrato entre eles. Nesse momento a criança aparece. Meitaro comenta que ela finalmente está com a aparência de uma criança. Ela diz de forma sorridente que está em casa. Meitaro nota que ela está mais feliz ultimamente e que as coisas estão boas por enquanto. E decide ficar com ela mais um pouquinho. Mas os dias começam a passar. A criança começa a ter machucados. O espelho avisa que os demônios estão implicando com ela. Afinal, é raro ter humanos no submundo. Além disso, o ar deles era prejudicial a ela. Não importa o quanto tente consertar ela. A criança não pertence a esse mundo. Mas o espelho diz que ele já sabia. Então, após cuidar de seus ferimentos, Meitaro visita o quarto da criança. Ele fica observando ela. O espelho fala que ela vai ficar com cicatrizes. Meitaro diz que humanos são bem frágeis, então decide mandar ela de volta. O espelho fica chocado. Ele pergunta o motivo disso, mas Meitaro diz que sente um pouco de culpa e que já aprendeu o suficiente para lidar com os humanos. Ele lança algumas magias para ficar de olho na criança. O espelho diz que foi um ano inteiro, mas Meitaro fala que isso não tem importância para uma criança e que em pouco tempo ela vai esquecer de tudo. Quando ele ia pegar o seu chapéu, a criança segura e diz enquanto dorme que ama o Meitaro. Então ele deixa o chapéu como um presente de despedida e vai embora. E após acumular experiência, o dia em que ele assumiria o trono do rei demônio chegou. Entretanto, o rei demônio pergunta o que ele quer, deixando Meitaro confuso. Meitaro pergunta o que ele precisa para ser o rei demônio. O rei diz que ele é um excelente demônio, mas não compreende como as coisas são. O rei não sabe explicar, mas diz que ele não está pronto, deixando Meitaro surtado, dizendo que ele tem tudo: linhagem, poder, especialidades. Mas o rei explica que quando firmam um contrato, para os humanos o mais importante era a sua alma, o coração,
e que o Meitaro não tinha compreendido de verdade isso. O rei manda ele descobrir o que se esconde no coração humano e depois disso vai passar o trono para ele. Essa situação deixa Meitaro confuso, mas o rei diz que é simples, que eles têm medo de comer algo desconhecido, e como rei demônio ele terá que comer muitos corações. Então decide enviar Meitaro em um intercâmbio para o reino humano, para aprender sobre amor. Meitaro diz que não era sobre o coração, mas o rei explica que o amor é o sentimento mais complexo do coração. O rei fala que Meitaro não leva o amor a sério o suficiente, então isso deve ser perfeito para corrigir seus maus hábitos e que aquela humana devia bastar. O espelho agarra Meitaro, dizendo que tinha avisado. O rei se despede, enquanto Meitaro pede para o seu irmão esperar, mas ele é levado pelo espelho, que o joga no mundo humano. Meitaro acaba batendo a cabeça. Ele questiona onde estava e que parecia uma casa. Ele escuta um barulho e percebe que tem alguém dormindo, descobrindo que estava em uma casa e que estava cometendo invasão de propriedade. Ele pensa que se for pego vai ser crucificado, então decide usar magia para fugir, mas nota seu antigo chapéu em uma caixa. Finalmente te encontrei, Meitaro, diz uma garota. Quando se vira, suas memórias com a criança retornam, reconhecendo a Bibi, a criança que foi invocada por ele. Ela confirma, dizendo que fica feliz em saber que Meitaro lembrou dela depois de 15 anos. Meitaro pensa que ela cresceu muito em pouco tempo. Bibi fala que sabe o que está acontecendo, que ele está estudando para ser o próximo rei demônio. Ele pergunta como ela sabe. A Bibi diz que o rei demônio tinha contado. Meitaro lembra que o rei tinha mencionado uma humana e pensa há quanto tempo o rei sabia sobre a Bibi. Ela fala que conhece muito bem o Meitaro e que pode ser útil, então pede para ele ficar com de jeito nenhum. Corta Meitaro, dizendo que não importa quanto tempo passou, ela ainda é a criança que ele cuidou, praticamente uma sobrinha. E agora ela quer ensinar sobre amor e romance, algo totalmente antiético. Bibi diz que demônios não se importam com ética, mas Meitaro retruca que sua ética aparece quando convém. Além do mais, ele ia voltar para reclamar com o rei demônio. Então Bibi provoca falando que ele não está pronto para ser o rei demônio, já que ele não é capaz de entender o coração humano, que até o rei demônio atual consegue, mas ele não. Meitaro cai na armadilha dizendo que consegue e que rapidinho ia superar o rei demônio. Então Bibi fala que estão de acordo. Meitaro pensa se eram ordens diretas do rei, então ele tinha que cooperar, mas questiona como ela tinha contado com o rei. Nesse momento Bibi abraça ele, deixando ele vermelho, dizendo que pode retribuir o favor, que ele significava muito para ela. Os seus dias com ele foram divertidos. Meitaro começa a escutar um batimento cardíaco suave. Ele questiona de quem era. Isso parecia que ia engolir ele. Bibi fala que aquele ano foi muito marcante e que ele não entenderia, nesses 15 anos, quando voltou sem aviso, do que ela passou nesse tempo, o tipo de coisa que passou. O rei escuta a conversa enquanto fala sobre a loucura que leva a um humano fazer um contrato com um demônio. Fazia suas obsessões mais profundas ressoarem juntas. Bibi tinha invocado o próprio rei demônio. Aquilo não era qualquer coisa. Aquela garota tinha se transformado em algo sórdido, uma massa de carne e desejos corrompidos, uma peça defeituosa. Meitaro fica chocado. Ele questiona se ela era mesmo a Bibi e que estava completamente diferente, mas ele decide voltar pro reino demoníaco, até que percebe algo. Ele não conseguia usar magia. Ele lembra que o rei tocou em sua testa antes de levar para lá. Bibi fala que o jogou tinha virado. Ela pergunta como era a sensação de não ter nada, não ter casa, tudo sumir em instantes, e que agora era a vez dela de ensinar. E manda ele assumir a responsabilidade de arruinar a vida dela. Mas Meitaro fala que ela está se superestimando, pode passar 1, 2, 100 anos. Eles seriam os mesmos. Meitaro pensa que só vai usar ela de novo para virar o rei demônio, e que isso era tudo. Bibi diz que compreende, que ele ainda era o seu Meitaro. Ele pensa o que era essa loucura toda, e tinha esse barulho que não parava. Ele estava confuso. Aquilo tudo era muito estranho. Bibi diz para começar, ela ia ensinar magia de cura.